Bom, o que é uma função? Tá? Uma função é uma regra que associa. Então a gente tem um conjunto A. Esse conjunto A, a gente vai falar de uma função de uma única variável real. Então eu vou ter um único elemento aqui no meu conjunto A. Tá? Ele associa aqui em um determinado conjunto B. Tá? A gente tem um conjunto B aqui. Ele associa a esse x um único y. Tá? Um único y. Posso ter vários x que vão dar y aqui, diferentes, mas de y aqui que podem ser até iguais a esse, tá? Vários x, mas eu só tenho que a cada x eu vou ter, a cada x eu vou ter um único y, tá? Então a gente dá esse nome a essa regra, né? A gente chama isso de uma função, tá? A gente representa uma função como sendo f de A até B, tá? Dos elementos, tá? E essa regra, a gente tem algumas notações, tá? A principal é que dentro dos conjuntos dos números reais, por exemplo, a gente pode ter valores tais que a nossa regra ela não possa valer, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem uma função racional em que o denominador vai para zero, algebricamente a gente não pode fazer isso. Também, dentro do corpo dos números reais, a gente não pode tirar a raiz de um número negativo, tá? Então, nem todos os números convêm a essa regra, tá? Quando a gente tem isso, a gente chama essas restrições, né? Os números aos quais a minha função pode funcionar direitinho, a gente chama de um domínio de f, tá? Bom, da mesma forma, a gente pode limitar quais são os valores aqui no meu conjunto B, ou seja, em y, tais que a minha função pode atingir. Então, dentro dos números reais, a gente está falando aqui dentro de todos os números reais aqui, quais são os valores que eu posso, né, que eu posso ter como resultado da minha regra, ou da minha função. E a gente chama esses números de uma imagem de f. Tá? Então a gente tem um domínio, são todos os números tais que a minha função vale, tá? Ela vale, eu posso alimentar a minha função com os valores de x e eu vou ter que essa função não vai ter problemas algébricos, tá? Como zeros no denominador, como uma raiz de número negativo. A gente vai ver, por exemplo, num logaritmo, a gente pode ter que esse número tem que ser estritamente maior do que zero, tá? Então a gente tem que ter a gente vai ter isso, tá? E a imagem seria o conjunto que limita em B quais seriam os valores que eu posso ter da minha função. Vamos pegar, por exemplo, né, falando então de uma regra, né, vamos pegar, por exemplo, essa função. Seja f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 2. Percebam que eu estou fazendo f de x. E o que a regra me fala? Eleve o x ao quadrado, some com 2 vezes esse x e some 2 ao final, tá? Então, quando me pedem qual que é o valor de f de x mais h, quando me pedem então qual é o valor de f de x mais h, isso aqui é nada mais nada menos do que fazer x mais h, tá, ao quadrado, olha a regra aqui, ó, x mais h ao quadrado, mais 2 vezes, tá, o meu x mais h, tá, mais 2. Tá? Então, essa é a regra que eu vou ter. Então, abrindo, né, a gente vai abrir algebricamente isso aqui. A gente vai ter quadrado aqui, a gente tem um produto notável. A gente vai ter quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Mais 2 vezes x. A gente vai fazer aqui uma multiplicação aqui de todos os elementos, mais 2h, mais 2, tá? Percebam que eu vou além um pouquinho aqui, e eu posso fazer operações algébricas. Então, por exemplo, se eu posso pegar esse resultado, que é o meu f de x mais h, eu posso subtrair de um determinado f de x, tá? E dividir tudo por h. Tá? Então, quando eu vou fazer isso, já vou pegar este resultado aqui. Então, eu vou ter, né, x ao quadrado mais 2hx mais h ao quadrado mais 2x mais 2h mais 2, tá? E aí ele está me pedindo aqui que eu subtraia f de x, tá? Então, para poder fazer isso, eu vou subtrair aqui. Então,
olha só, eu vou ter que abrir, vou fazer menos, né? E abro parênteses, porque eu vou fazer todo esse f de x aqui, tá? Então, eu vou ter aqui x ao quadrado mais 2x mais 2, tá? Isso é o f de x, tá? E divido tudo ao final da brincadeira, né? Vou dividir tudo isso aqui por h, tá? Toda essa manipulação algébrica só é possível se meu h é diferente de zero, tá? Então, voltando aqui, né, ao fazer isso, né, abrindo aqui, eu vou ter, então, se eu fizer essa multiplicação, se eu fizer aqui essa soma, né, eu vou ver que esse x ao quadrado aqui, tá? Esse x ao quadrado que está aqui e este x ao quadrado, eles se cancelam, tá? Porque são exatamente esse cara aqui, esse sinal de menos vai vir distribuído em todos os fatores desse produto aqui. Da mesma forma, eu vou ver que o meu 2x aqui, ele se cancela identicamente com esse 2x que está aqui, tá? E também a coisa vai aparecer com 2, tá? Então, eu posso já, sem fazer essa multiplicação, já posso mostrar para vocês que isso acontece. Então, abrindo aqui, eu vou ter, então, 2hx, tá? Mais h ao quadrado, mais 2h, tudo isso dividido por h, tá? Percebam que se h é diferente de zero, eu posso cancelar cada parcela do meu h, no meu numerador com a parcela que eu tenho no denominador. Ou seja, eu posso fazer o cancelamento deste h com este, e aqui, como eu tenho h ao quadrado, com um desses aqui. Tá? Tudo isso só pode ser feito se h é diferente de zero, ou seja, eu não estou fazendo nenhuma besteira matemática. Então, ao final das contas, eu tenho 2x mais 2 mais, aqui vai me sobrar o meu fator, o meu fator h. Tá? A gente vai ver que durante o curso a gente vai ver que a gente pode, né, se aproximar tão perto de zero quanto a gente queira e depois jogar numa operação de limite que esse h seja igual a zero. E essa operação que a gente fez dentro da operação de limite vai se representar nada mais, nada menos do que a derivada dessa função x ao quadrado mais 2x mais 2. Tá? Vejamos, vamos um pouco mais além. Então, aqui, nessa questão, eu estou perguntando, seja f de x igual a x menos 1 e a raiz de x ao quadrado menos 3x mais 2. É perguntado qual que é o domínio da minha função. Tá? Então, vejamos. O domínio, então, pelo que eu falei para vocês, o domínio é todos os valores que eu alimento a minha função, então os valores de x, tais que eu não vou ter problemas algébricos, tá? Bom, a gente vê claramente que a gente tem dois problemas aqui, tá? A raiz, ela sempre tem que ser um número positivo ou igual a zero. Só que aqui eu adiciono uma restrição a mais, porque a minha raiz, ela é nada mais nada menos do que o numerador de uma função algébrica, tá? Então isso aí tem que ser estritamente maior do que zero, tá? Então estritamente maior do que zero, não podendo ser zero também. Então, eu tenho que analisar quais são os valores tais que x ao quadrado menos 3x mais 2 são maiores, tá, do que zero. Tá? E tudo isso por estar no denominador. Tá? Então, vem aqui, né, então eu tenho que achar a primeira coisa, eu quero analisar quais são o comportamento de uma função quadrática. Então, no comportamento de uma função quadrática, né, vai ser interessante determinar quais são as suas raízes. Então, para poder fatorar este cara aqui. Então, as raízes, né, eu vou usar Bhaskara simplesmente, né? Então, eu vou ter menos b. Então, eu vou ter menos b, tá? Então, quais são as raízes, né? x1 aqui, x2, né? Quais são as raízes desse meu polinômio? Então, eu vou ter menos b, mais ou menos, né? A raiz, tá abrindo a raiz aqui, b ao quadrado, tá? 9, tá? Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 2. Tá? Então, eu vou ter 8. Tá? Então, aqui eu vou ter 9 menos 8, tudo isso dividido por 2. Então, quais são as raízes? Tá? Então, eu vou ter uma raiz x1. Tá? Essa raiz vai ser 3 mais, né? Aqui eu vou ter simplesmente 1, dividido por 2. Então, essa primeira raiz aqui vai me dar simplesmente 2. Tá? E aqui a raiz x2, né, do meu polinômio, ela vai ser o quê? 3 menos 1 dividido por 2.
ou seja, isso aqui vai dar 1. Então eu posso fatorar identicamente o meu polinômio no quê, né? Por aqui o meu A ser simplesmente 1, isso aqui vai me dar simplesmente x menos a primeira raiz, tá? Menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz aqui, né? Que é 1, tá? Desculpa. Maior do que 0, tá? Bom, a gente pode optar por fazer isso de duas formas. A gente pode fazer simplesmente o varal, né, para resolver essa inequação, ou a gente pode analisar a função quadrática. Então, a análise da função quadrática me diz o quê, né? Então, a gente sabe que na função quadrática, a gente vai ter, então, as raízes. A gente já sabe que uma raiz ela é simplesmente o 1. Então, a gente já sabe que o 1 não pode alimentar essa função. Nem também o 2, tá? A gente vê que nessa função quadrática, como o coeficiente que está aqui no A é maior do que 0, ela vai ter concavidade para cima, tá? Então, vejam bem, então se ela tem uma concavidade para cima aqui, tá? A gente tem concavidade para cima, a gente sabe que daqui para cá a gente tem valores que são maiores, aqui no meu y, né? Que são maiores do que 0. A gente tem valores aqui que são maiores do que 0, tá? E exatamente os valores que estão aqui, tá? São os valores tais que são menores do que 0. Então, esses valores aqui, ó, é y menor do que 0. Então, o que a minha função cospe aqui, né, esses valores aqui, que essa função simples que a gente está utilizando, x ao quadrado menos 3x mais 2, esse pedaço da função que fica entre 1 e 2, ele é menor do que 0. Então, eu tenho que excluir ele dos valores tais que a minha função vai poder ser utilizada, tá? Posto isso, quais são os valores que a gente pode usar? A gente pode usar todos os valores aqui que são menores do que 1, tá? E todos os valores que são maiores do que 2, tá? Então, a gente tem como nosso domínio da nossa função, nessa brincadeira, a gente tem de menos infinito até 1, excluindo o 1, tá? União com o conjunto 2, tá? Um conjunto 2 para mais infinito aqui. Então, aqui a gente tem uma função, para esse outro exemplo, aqui a gente tem uma função em que a gente tem que determinar o domínio, o domínio da função e a imagem, tá? E aqui, nesse caso, o que a gente tem é nada mais nada menos do que uma função definida por sentença, tá? Então, ela é 1 menos x, se x for menor ou igual a 1, e x ao quadrado menos 2x mais 1, se x for maior do que 1, tá? Então, como que a gente faz essa brincadeira aqui, né? Bom, essa função aqui, então, se a gente fizer um gráfico, né? Então, se a gente fizer um gráfico dessa função aqui, então, a gente vai começar fazendo um gráfico dessa função, tá? X ao quadrado menos 2x mais 1, a gente já vê que é um número, que a gente já é um quadrado, que é nada mais nada menos, né? Que a gente pegar x ao quadrado menos 2x mais 1, isso aqui é um produto notável, tá? Então, um produto notável, então a gente já sabe que isso aqui é x menos 1 ao quadrado, tá? Então, a gente sabe que isso aqui é uma parábola que vai tocar o 1 aqui, né? Com 1 aqui, nesse cara aqui, tá? Perdão que a gente só... aqui ele é maior do que 1, tá? Ele é maior do que 1, então vou simplesmente colocar uma bolinha aberta aqui, tá? No meu 1, tá? Vejamos que essa função, este ramo aqui dessa minha função, ele só vale se x for maior do que 1. Se a função fosse... uma função que a gente pudesse fazer ela sem nenhuma restrição, a gente ia fazer uma parábola, tá? Então a gente ia fazer uma parábola aqui, tá? Para cima, e a gente fazer uma parábola nesse sentido aqui, tá? Só que a gente vê o seguinte, que isso aqui só vale se x for maior do que 1, tá? Então, para minha função, o que vai acontecer é que eu só posso desenhar com essa linha cheia aqui, ó, os valores maiores do que 1, tá? Então, isto aqui é o ramo que vale, tá? O outro é só utilizado como esboço, tá? Então, este pedaço aqui é o pedaço que vale a x menos 2x mais 1, tá? Por outro lado, a gente vê a função 1 menos x. A função 1 menos x, como que ela é? A função 1 menos x, ela é uma função que o zero dela é no 1, tá? Da mesma forma aqui, o zero dela é no 1. Ela passa também no 1,
quando o x for 0, ela vai passar no 1 também, tá? Então, quando o x for 0, ela vai passar no 1, tá? Então, ela é uma reta. E aqui ela seguiria também a vida dela aqui, tá? E aqui também, como o x pode ser igual a 1, a gente pode ter essa função aqui. Então, a gente tem o quê, né? A gente tem a gente tem uma reta, né? E essa aqui é a reta 1 menos x, tá? Então, a gente tem esta reta aqui, ela só vale aqui, a gente pode pintar esse valor de 1, o valor 1 aqui. Bom, o que a gente já pode dizer de cara? Sobre o domínio, tá? Sobre o domínio, a gente pode dizer que isso aqui é nada mais, nada menos do que os reais. Por quê? Porque senão eu não tenho nenhum problema, nenhum valor da minha função é excluído para ser feito, nenhum valor de x é excluído nessa minha análise aqui. Então, como também as funções aqui que eu tenho, 1 menos x e x ao quadrado menos 2x mais 1, são funções bem comportadas, então eu não tenho nenhuma limitação quanto a utilizar elas no conjunto dos números reais, tá? E aqui nenhuma restrição é feita sobre os seus valores, então a gente tem que o domínio são todos os números reais. No entanto, a gente vê o seguinte, a gente vê que a imagem, aqui a gente pode ver claramente, que a imagem dessa função ela é limitada, né? Os valores de y tais que essa função pode ser utilizada são todos os valores de y tais que y é maior do que 0. Ó. Só começa a ter função aqui ó, em y maior do que 0. Tá? Então a gente tem y maior do que 0 aqui, ou seja, a minha imagem, perceba que a imagem ela tem a ver com nada mais nada menos que os valores em y. Tá? São nada mais nada menos do que os números tais que eu tenho de 0, com zero incluído, né? 0, tá? E mais infinito aqui, tá? Então, esses são os valores da minha imagem, tá? Então, a gente vai ter, aqui a gente consegue determinar claramente quem é o domínio e a imagem da minha função, tá? Bom, indo mais para frente, a gente vê o seguinte, a gente tem um conceito que a gente chama de função ímpar e função par, que vai ser muito importante para a gente. As funções ímpares são tais que se eu tiver f de menos x, ela vai dar menos f de x. Ou seja, se eu alimentar a minha função com f de menos x, eu vou ter menos f de x, para qualquer x pertencente aos reais. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar a função, né? Se eu pegar uma função f de x igual a mais x ao cubo, por exemplo, tá? Essa é uma função ímpar, porque se eu fizer f de menos x, eu vou ter o quê, né? Menos x elevado ao cubo, tá? A gente sabe que a gente vai ter, então, menos x elevado ao cubo, tá? Então, essa é uma função, e que é nada mais, nada menos do que o menos f de x, tá? Então, essa função ela é uma função ímpar. O que tem de interessante nas funções ímpares, tá? É que, né, que é interessante na minha função ímpar, é que se isso aqui acontece, se f de menos x é igual a menos f de x, é que se eu fizer um gráfico, então, da minha função, por exemplo, eu fizer um gráfico da minha função aqui, né? E eu sei como que fica os valores positivos da minha função, tá? Automaticamente eu já sei como é que fica os valores negativos da minha função. Vai ser rebater o que acontece neste eixo aqui, vai ser rebatido rebatido neste quadrante aqui, né, o que vai ser feito neste quadrante, vai ser rebatido neste outro quadrante aqui, onde y e x é menor do que 0. Tá? Então, tudo isso acontece quando f de x é ímpar. Tá? É ímpar. Tá? Então, isso aqui é uma coisa interessante, porque se a gente for fazer esboço de funções, isso já me diz como que eu já posso utilizar isso ao meu favor para poder determinar a minha função. Por outro lado, a gente tem, né, qual que é a definição de uma função par. Tá? Então, a função par ela é uma função tal que se eu fizer f de menos x, eu vou ter simplesmente um f de x. Então, a gente pode pensar, por exemplo, uma função para o próprio cosseno. Tá? Então, por exemplo, a gente pegar o cosseno de x, tá? Se a gente fizer o cosseno f de menos x, tá? A gente vai ter que o cosseno de menos x é a mesma coisa que o cosseno de x. O cosseno de x, que é a mesma coisa que o meu f de x. Tudo bem? Bom, ou a gente pode pegar, por exemplo, x ao quadrado, por exemplo, tá?
E aí a gente vai valer dessa propriedade aqui, porque, por exemplo, né, se a gente tem uma função que é par, né, se a gente tem uma função que é par, eu já posso, né, deixa eu só, numa função par, eu posso fazer o seguinte, tá? Eu posso simplesmente, sabendo como que é o esboço da minha função, tá? Como que é o esboço da minha função do quadrante aqui, neste primeiro quadrante da minha função, de x e y são positivos, tá? Então eu tenho isso aqui, né? Então, por exemplo, eu já sei esboçar este pedaço aqui, tá? Sabendo que ela é par. Automaticamente, eu já sei o que acontece no outro pedaço do quadrante, tá? Eu já sei o que acontece aqui no quadrante, neste quadrante aqui, tá? Neste quadrante aqui, no segundo quadrante aqui, que vai ser o quê? Uma reflexão da minha função, porque nada mais nada menos eu sei que f de menos x, tá? Então aqui eu tenho menos x, tá? Ele vai ser exatamente a mesma coisa que meu f de x, tá? Então a gente vai ter aqui que isso aqui vai me dar exatamente o f de x. Percebam que aqui se a minha função é ímpar, né? A gente vai ter, né, que aqui é x, tá? Se a gente tomar a mesma distância, a gente vai ter o menos x aqui, só que aí os valores são antagonistas, né? Aqui eu tenho um f de x e numa distância exatamente igual, né, que aqui deveria ser, o meu menos f de x aqui, tá? Então a gente usa essas propriedades dessas funções como auxílio no esboço dessas mesmas funções, tá? Ser uma função par ou uma função ímpar a gente não classifica todas as funções somente como sendo par ou ímpar. Então existem funções cuja paridade não é definida. Vou pegar, por exemplo, uma função, por exemplo, essa aqui, f de x, é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, ela não tem paridade definida, tá? Por exemplo, se eu fizer f de menos x, que é o que eu estou fazendo aqui, eu vou ter, né, menos x ao quadrado menos 2 que multiplica menos x mais 1. Percebam que eu não tenho uma paridade. Aqui, ó, beleza, aqui vai ficar x ao quadrado, o que poderia falar que é uma função par, mas aqui, ó, ela já muda totalmente. Eu vou ter 2x, tá? E aqui mais 1. Percebam que existe nenhuma, né? Isso aqui é totalmente diferente de f de x, como também é diferente de f de menos f de x. Então essas funções não têm paridade. Então existem várias funções que não têm paridade definida aí, tá? Bom, então agora a gente vai falar de uma outra função que a gente chama de função, de um outro tipo de função que a gente chama de função inversa, tá? O que é interessante na função inversa? Então a gente tem, por exemplo, a definição da própria função, tá? Então a função ela é uma regrinha, tá? Então, que leva de um determinado conjunto A. Então, a gente já sabe que o conjunto A a gente tem o domínio, tá? Da minha função, tá? A gente vai levar para um determinado conjunto B, tá? Conjunto B, que a gente sabe que é a imagem da minha função, tá? A gente já sabe disso aqui. Bom, ele leva x para um único y, tá? Então, a gente tem funções, então a gente tem algumas funções que fazem isso aí. As funções levam de x para y. Então, essa nossa regra a gente chama de uma função. Então, a função ela é um objeto que te leva de A para um determinado B. Tá? O que a função inversa faz? Tá? Bom, para alguns tipos de funções, então, por exemplo, se eu tenho funções... Vamos pegar um exemplo da função quadrática. A função quadrática ela é uma função tal, né? Então, por exemplo, eu vou pegar a função f de x igual a x ao quadrado, tá? A função quadrática aqui ela deveria, né, então passar pelo zero aqui. Então, essa é a função x ao quadrado aqui. A gente tem aqui os valores de y, aqui a gente tem os valores de x. Para essa função, vejam bem que eu tenho x e aqui eu tenho um menos x. Tá? Por ser uma função par ainda, né, um exemplo clássico de função par, né, a gente tem que eles associam o mesmo valor de y aqui. Tá? Bom, se eu agora limitar a minha função, eu posso limitar a minha função, ter x² se x
for maior do que zero, tá? Então a gente pode limitar isso aqui. Quando a gente limita dessa forma, a gente somente vai pegar este ramo aqui, tá? Da minha função, tá? Então o ramo positivo da minha função, então esqueçam esse pedaço aqui, tá? Limito dessa forma, eu vou ter que para um único x, eu vou ter um único y. Quando a gente tem esse tipo de função que leva de um único x para um único y, tá? A gente tem nesse caso uma função bijetora, a gente vai ter o quê? A gente vai poder definir uma regra que a gente pode voltar, tá? Então essa regra a gente chama nada mais nada menos do que função inversa, tá? Então eu posso ter que, como só um único x leva a um único y, a gente vai ter que um único y vai levar somente a um único x. E a gente vai designar isso aqui com f-1. Por favor, pessoal, f-1, a notação, tá? Ela é diferente para esse caso de 1 sobre f de x. Então, por favor, não confundam isso. Tá? Então, f-1 é diferente de 1 sobre f de x. A função é inversa, então ela é uma regra que leva, né, de b para a. Olha que interessante, então. Então, a imagem, então o que a gente chama de imagem da função é o domínio da função inversa, tá? E o que a gente chama de domínio da função é a imagem da função inversa, tá? Então, e ainda a propriedade que define essa brincadeira é tal que, né? Que se eu vou de x e vou para y, tá? Se eu estou em x, se a regra é de x para y, e eu aplico a função inversa, eu simplesmente retorno para o mesmo lugar. Ou seja, a composição das duas funções, g bola f, né? Onde g a gente está falando da função inversa, tá? Então, o que a gente chama, por exemplo, de f-1, que engole meu f de x, isso aqui vai me dar simplesmente o quê? X, tá? Ou seja, eu vou e volto e continuo no mesmo lugar. Tá? Como também, se eu fizer, né, f de f-1 de x, eu vou ter o quê? Eu vou ter simplesmente x. Então, essa é a propriedade da minha função inversa. Tá? Ela simplesmente, se eu aplico a função na função inversa ou ao contrário, eu vou ter o quê? Eu vou ter o mesmo valor que eu tenho de x. Tá? X é através de uma regra levado a um f de x, só que quando eu uso a função inversa, ela desfaz toda essa brincadeira aqui. Tá? Graficamente, a gente vê o seguinte, tá? Que se a gente traçar a reta, né? A gente traçar uma reta y igual a x, tá? Y igual a x, a função inversa, né? Então a função inversa, ela vai ser nada mais, nada menos do que uma reflexão em torno dessa reta da função original. Então, por exemplo, essa aqui é a minha função x ao quadrado. Tá? A função x ao quadrado, tal que x é maior do que zero, dessa forma que eu limitei, ela tem uma função inversa, que é a função raiz de x. Quando eu faço isso, eu posso então já traçar uma função que é a função... eu posso traçar graficamente isso aqui como sendo o quê? Como sendo uma reflexão em torno desta reta aqui, tá? Então eu posso simplesmente, ó, percebam que as distâncias aqui são iguais, tá? Então eu vou ter que essas funções aqui, ó, com as distâncias sendo iguais aqui, essa reflexão vai me dar nada mais, nada menos do que a função raiz de x, tá? Então, também é fácil, sabendo o gráfico da minha função, qual que é o gráfico da função inversa. Tá? Ele é uma reflexão em torno desta reta y igual a x da minha função original. Bom, então agora a gente vai falar, né, indo agora para alguns tipos de funções que a gente vai utilizar muito no cálculo. Tá? A gente vai falar sobre a função exponencial. Tá? Então a função exponencial ela é uma função tal que a gente tem f de x igual a de x aqui, tá? Logicamente que o a tem que ser maior do que zero e o a tem que ser diferente de 1. Tá? Então essa função, vejam que eu não tenho nenhum problema, nenhuma restrição quanto ao valor de x que eu posso ter aqui. Tá? A gente basicamente já sabe então que o domínio são todos os valores reais. Tá? E se meu A ele é maior do que zero aqui, se o A meu é sempre maior do que zero, a gente vai ter então uma imagem que fica entre zero e infinito. Tá? Inclusive esses valores, esse crescimento da minha função, né? Se meu A for maior do que zero e for um valor maior do que 1,
é o que justamente que determina o que a gente chama de crescimento exponencial, um crescimento absurdo, tá? Então, quando A for maior do que 1, a gente vai ter o quê, né? Então, quando A for maior do que 1, a gente vai ter, então, a gente já sabe que ela vai passar pelo zero, tá? Ela vai passar pelo zero aqui. Quando x for igual a zero, ela vai ter 1, perdão, né? Ela vai ser igual a 1, então a gente já sabe que ela passa para 1. Quando os valores são, meus valores de x são negativos, então a gente tem um valor maior do que zero. Então pensa, por exemplo, que eu vou pegar um valor, por exemplo, eu vou ter aqui menos 3, tá? Se esse valor for maior do que 1, então, por exemplo, se eu, por exemplo, tiver f de x for igual a 2 elevado a x, por exemplo, tá? Se eu pegar, por exemplo, quanto que vale f de menos 3, né? Então, f de menos 3 vai ser 2 elevado a menos 3, tá? E o que a gente vai ter aqui, né? 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que a gente fazer o quê? Que a gente pegar 1, a gente pegar aqui, né? 1 sobre 2 elevado a 3, tá? 1 sobre 2 elevado a 3, que é a mesma coisa que 1/8. Então, quanto for menor esse cara, então perceba, quanto for menor esse cara, esse número que é maior do que 1 fica no denominador e ele vai se tornando cada vez maior. Ou seja, essa fração aqui, ela se torna cada vez menor, tornando o comportamento dessa função aqui para os valores menores do que 1, aqui, né? Então, aqui, quando eu tenho meu f de x aqui, quando a é maior do que 1, a gente vai ter, então, esse comportamento, que esses valores da função vão ficando cada vez menores, tá? Então, a imagem vai ficando, os valores ali vão ficando bem menores aqui do que 1. E com certeza, né, se eu fizer, por exemplo, um f de 60, né, por exemplo, né, vejam que o crescimento é absurdo. Eu vou ter 2 elevado a 60 aqui, né, que é um número extremamente grande, tá? Então a gente vai ter então um crescimento desta forma aqui, tá? Que a gente chama do crescimento exponencial. Ao contrário, que se eu tiver, por exemplo, A menor do que 1 aqui, A menor do que 1, né? A menor do que 1, eu vou ter justamente o contrário. Então, se A for menor do que 1, então, por exemplo, se eu pegar f de x for igual a meio, né? Menor do que 1, elevado a x, vai ser justamente o contrário. Quando menor o valor de x, né? Então, por exemplo, quanto que vale f de menos 1, por exemplo, né? Eu vou ter meio, aqui eu vou ter menos 1, tá? Então, isso aqui vale 2, tá? Perceba que já é maior. Em 0, ela vai ser simplesmente 0, tá? E quanto maior o meu valor de x, por exemplo, eu pegar f de 60, que nem a gente fez no outro exemplo, né? A gente vai ter meio elevado a 60, tá? Então é a mesma coisa que a gente pegar, né, 1 sobre 2 elevado a 60, que nesse caso agora se torna um número extremamente pequeno. Ou seja, esse cara aqui ele vai se tornando um número muito pequeno, próximo a zero, tá? Conforme o meu x vai ficando maior aqui, tá? Existe um número que existe um número bastante importante que a gente chama do número de Euler, tá? Então ele define uma função em que a gente se apropria do nome exponencial justamente para designar essa função, tá? O número de Euler é um número que é 2,7 alguma coisa ali. Então a gente chama justamente de E, né, o número de Euler, né, que é uma constante, a constante E elevado a x, tá? Como E é maior do que 1, né, a gente tem então que o gráfico da função aqui ele é muito parecido, tá? Então a gente pode dizer que isso aqui é a mesma coisa que o gráfico de E elevado a x, tá? E aqui a gente pode dizer uma coisa interessante, que se eu tiver y igual a como que eu posso ter de E elevado a menos x, eu vou ter o quê, né? Eu vou ter 1 sobre E elevado a x. Percebam que 1 sobre o número de Euler é um número maior que 1, tá? Então, quando a gente vê o gráfico de y igual a 1 a e elevado a menos x, a gente tem exatamente este gráfico aqui, ó, que é um gráfico descendente, tá? De uma função que é decrescente conforme a gente vai aumentando os valores de x, tá? Então, toda vez que a gente fala, então o gráfico de e elevado a x, né, que a gente se apropria o nome exponencial a este gráfico, a gente vai ter um gráfico dessa forma aqui, tá? Um gráfico com um crescimento estupidamente acelerado, tá? E aqui quando a gente fala do gráfico de e elevado a menos x, a gente vai ter um gráfico dessa forma aqui, tá?
Então a gente pode dizer, então a gente vai se valer justamente, tá, da função de elevado a x, onde e é o número de Euler, tá? É uma constante na matemática muito importante, tá? A gente tem ainda, né, a que a gente chama de função logarítmica, tá? Então, se a gente tem a função exponencial numa base A, né, que a gente está mostrando aqui, né, a função exponencial na base A, a gente pode, né, se agora a gente fizer a seguinte, a gente vai ter a função que é a inversa da função exponencial. Então, o que uma faz, a função exponencial, ela vai desfazer. O que a função exponencial faz, a função logarítmica desfaz, tá? Justamente pelo seguinte, o que a gente define, né? Como que a gente define o logaritmo? A gente define o logaritmo na base A de um número x vai ser igual a c, né? É o número tal, a definição do logaritmo é a definição tal que a elevado a c vai ser igual a x, tá? Então é justamente o que a gente está perguntando, já perguntando isso aqui, ó. Então ele vai me dar qual que vai ser o valor, a imagem, né? A imagem da minha função exponencial, a imagem da função logarítmica, vai ser o domínio da minha função exponencial, tá? Então olha só, a gente vai ter então que se a gente limitar meu a, ele é maior do que zero, tá? Então a gente vai ter isso aqui. Então se para o x pertencente aos reais positivos, tá? X pertence aos reais positivos. Por que x pertence aos reais positivos? Porque é justamente isso aqui, ó. Porque a imagem da função exponencial, ela é os reais positivos, tá? X tem que ser diferente de zero e a é maior do que zero, que nem a gente fez aqui. A gente vai ter o que a gente chama de função logarítmica. Então a função f de x vai ser o logaritmo de a, logaritmo na base a de x, tá? Também ainda, né, a gente se apropria do nome exponencial, né? A gente se apropria do nome exponencial para designar todas as funções, a gente se aproxima do nome logarítmica, né, da mesma forma que a gente fez na função exponencial, para designar a função na base do número de Euler. Então, ao invés de a gente escrever, por exemplo, né, f de x vai ser um log, né, na base do número de Euler em x, a gente usa o que a gente chama de logaritmo neperiano de x, tá? E a gente acaba, de certa forma, fazendo um abuso de linguagem e chamando toda a função logarítmica da função na base do número de Euler, tá? É interessante notar o seguinte, que se a gente tiver, né, que se a gente, da último slide a gente mostrou, que se a gente traçar uma reta, né, deixa eu ver se eu consigo fazer uma reta bonitinha, tá? Se a gente traçar uma reta aqui, y igual a x, tá? Então essa reta, então essa aqui vai ser e elevado a x, tá? Então isso aqui vai ser, e essa reta y elevado a x. Que se a gente traçar essa reta aqui, o gráfico da função logarítmica vai ser o quê, né? O gráfico da função logarítmica rebate em termos desse cara aqui, tá? Ou seja, ele vai passar daqui para cá, então na mesma distância eu vou ter o 1 aqui, tá? E ele vai fazer o seguinte, da mesma forma que ele não toca o eixo aqui, ó, ele não vai tocar este cara aqui, então ele vai passar para cá e fazer isso, tá? Então o gráfico da função logarítmica do meu ln de x, ele rebate, tá? Então esse gráfico aqui continua para cá, tá? Então deveria ser a mesma distância, tem perdão aqui pela coisa aqui, mas só queria só mostrar que o gráfico da função logarítmica, ela vai ser desta forma assim, vai ser sempre abaixo da função y igual a x aqui, tá? A gente vai rebater, né, as mesmas distâncias aqui, né? Essa distância seria igual a essa, tá? Perdão, deveria ser igual a essa, né? Deixa eu ver se até consigo já deixar aqui, né? Teriam que ter essa cara em que as distâncias seriam rebatidas em termos dessa reta aqui. Então vamos lá, automaticamente, né, se a gente já sabe, né, que o ln de 1 é igual a 0, tá? Então qual que seria a jogada, né? Se a gente está falando do log de base 1, tá? Então qual que é o número? Então a pergunta é, né, qual que é o número c tal que e elevado a c é igual a 1? Então a gente já vê claramente, se o número de Euler é diferente de 0, a gente vai ter que ser igual a 0. Então essa propriedade ela já vem pela própria definição do logaritmo.
E por serem, né, se a gente pegar o ln, né, a gente está falando do logaritmo neperiano, então o logaritmo na base do número de Euler. Então, se a gente tiver o logaritmo de e, vai ser igual a 1, tá? Então, isso aí quer dizer, então, porque a gente tem simplesmente elevado a 1 aqui. Existem propriedades muito interessantes, principalmente que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, tá? O logaritmo do quociente é a subtração do logaritmo de cima menos o de baixo. E essa propriedade é uma propriedade muito interessante. Então, por exemplo, se eu tiver o ln de x elevado a 3, tá? Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar simplesmente 3ln de x, tá? Então, desta propriedade aqui, eu vou ter isso aqui, tá? Isso é muito importante, tá? Por exemplo, isso aqui já me dá, por exemplo, uma dica que um já é o inverso do outro, né? Então, por exemplo, o logaritmo de ln do ln de e de x vai me dar o quê, né? Por essa propriedade eu vou ter x, ln do número de Euler, então isso aqui vai me dar, e o ln de número de Euler é 1, então isso aqui vai me dar simplesmente x. E, por outro lado, a gente sabe que e de ln de x vai dar simplesmente, por ser definição de função inversa, x também, tá? Então isso aqui, esses duas aqui já vêm por ser uma função inversa. E do último slide eu mostrei para vocês em que esse cara vai passar para o 1, quando os valores ficam entre 0 e 1, excetuando o 0, a gente vai ter que esse cara vai explodir para menos infinito, tá? Ele vai ser um número muito grande e negativo, tá? E aqui ele vai ser, para os valores de x muito grandes, eles vão ser um número muito grande em positivo, tá? Então a gente vai ter que se x for para um número próximo de 0, né? Diferente de 0, meu ln de x, né? Meu ln de x vai para um número que é muito pequeno, muito grande e negativo, tá? E quando o x tende para um número estupidamente grande, tá? O meu ln de x vai tender para um número estupidamente grande também, tá? Então a gente vai ter essas propriedades aqui, tá? Então percebam que exatamente é uma propriedade da minha função, né? Por ser a função inversa, então se a gente traçar a reta, né, y igual a x, a gente vai ver que exatamente a função logaritmo ela vai fazer o quê? Ela vai rebater e fazer o contrário, tá? Então ela vai bater no 1 aqui, né? E ela vai fazer o contrário, onde essas distâncias têm que ser iguais aqui, né? Então a gente vai ter essa vai ser as propriedades da minha função logaritmo que vem exatamente de ser uma inversa da minha função exponencial. As funções trigonométricas são funções que a gente aprende no segundo grau. Então, por exemplo, a gente tem a função seno de x, tá? Então a gente pega a função seno de x. A gente sabe que o seno ele vai exatamente o quê, né? Se a gente colocar no meu círculo trigonométrico aqui, tá? A gente tem aqui, né? O círculo trigonométrico é tal que a gente tem um círculo de raio 1, tá? Então, aqui a gente tem um ângulo que a gente vai ser um ângulo em radianos, que a gente chama de x. O que a gente chama de seno é nada mais, nada menos do que o quê, né? O que a gente chama de seno são as projeções no eixo vertical, tá? Desse meu x aqui. Então, este elemento aqui é o que a gente chama de seno de x, tá? É o seno de x. Então a gente tem π sobre 2 no círculo trigonométrico, a gente tem π, lembre-se que a gente sempre está trabalhando em radianos, 3π sobre 2, aqui 2π, a gente roda esse cara aqui nesse sentido, tá? Bom, quando a gente faz isso, então, a função, né, a função seno, ela vai ser uma função que ela é zero, né? Então a gente vai ter aqui, né? Então a maior projeção que a gente pode ter é 1. Ao contrário, a menor projeção que a gente vai ter é menos 1, tá? Então, a minha função saindo do zero, a gente vai ver que a projeção nesse eixo vai ser zero, tá? A projeção neste eixo vai ser nula, tá? Então, a projeção nesse eixo vai ser nula. Depois, conforme a gente vai aumentando os valores de x até chegar no máximo, em que é π sobre 2, a gente vai ter que esse valor ele vai ser igual a 1, tá? Então a gente vai ter isso aqui, tá? Por outro lado, né? Perdão, sim.
coisa assim. Por outro lado, a gente também pode rodar no outro sentido. Então, o que a gente chamou de 3π sobre 2, a gente também pode chamar de menos π sobre 2. Tá? Menos π sobre 2. E a gente vê que a projeção aqui, se a gente colocar, por exemplo, neste cara aqui, as projeções se tornam negativas. Tá? Então, os valores da projeção seno de x vão ser negativos. Então, a gente vai ter esse cara aqui, né? Então, a gente vai ter exatamente isso aqui. Então, esta figura aqui é uma figura, né, que vai ficar entre menos 1 e 1 e menos π sobre 2. O que a gente vê na função seno é que essa função, esse desenho, ele continua de certa forma, né, esse meu comportamento, né? Então eu vou ter que essa figura vai continuar, né? Então eu vou ter que faz justamente o sentido da senoide, e o seno de x é uma função tal que o seu domínio é então todos os reais, só que a sua imagem fica restrita aos valores entre menos 1 e 1. Tá? O que é interessante é o seguinte, quando a gente vai falar de arcosseno, tá? O arcosseno ou a função inversa, o que é a função inversa do seno? Ela responde a seguinte pergunta: qual o valor do ângulo cujo seno é x? Tá? Então esse é o que a gente tem ali. Logicamente que eu não posso brincar com isso, que a minha função, se eu fizesse justamente o contrário, né, eu vou ver que essa função eu tenho que limitar, eu não posso ter que os domínios sejam todos os reais, né, porque eu vejo que essa minha função ela vai ter vários valores aqui, né, a gente vai ter, por exemplo, se a gente continuar essa senoide aqui, por exemplo, né, a gente vai ter um valor aqui de x, que vai ter esse valor de y, mas a gente tem outro valor aqui, tá? Para um outro valor de x diferente. Então o que a gente tem que fazer é limitar os valores do meu domínio. Tá? Então quando a gente faz essa pergunta, a gente limita os valores do meu domínio aqui, né, da função seno. Né? Então a gente já vai brincar em todos os valores daqui, tais em que a gente tem que ficar restrito em menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? Então essa pergunta só vai ser respondida neste pedacinho aqui do meu eixo real aqui, ó. Vai ser respondida aqui, tá? E o que vai ser então o meu arcosseno? Vai ser esta figura. Então quando a gente tiver menos 1, então o que é domínio de um passa a ser imagem de outro, tá? Então o que é domínio da minha função função seno limitada desta forma vai se tornar a imagem, tá? E qual que é a pergunta? Ó, olha só. Quem que tem seno? Quem que tem o meu seno? Quem que tem seno igual a 1? Quem tem seno igual a 1 é o cara que é o meu π sobre 2. Tá? Aliás, quem que tem seno igual a 1 vai ser menos π sobre 2. Aqui menos 1, né? Perdão. Quem que vai ter seno menos 1? Menos π sobre 2. E quem que vai ter seno igual a 1? Tá? Nesse caso, π sobre 2 aqui. Tá? Então a gente vê e o zero está limitado aqui. E também, a gente também poderia ver, né, que essa também é exatamente, né, aquela história da gente limitar esses valores aqui em torno da reta y igual a x. Tá? A gente vai ter exatamente esse mesmo desenho aqui, só que rebatido, né, nesse eixo aqui. Então o que a gente vai ver aqui é exatamente responder essa pergunta. Então a gente limita dessa forma a imagem da minha função inversa, a gente coloca o menos 1 aqui, novamente, isso aqui é diferente de 1 sobre o seno de x, tá? Isso aqui é diferente disso aqui. E aí a gente vai poder definir a função dessa forma aqui. Tá? A função inversa que faz assim, então a função inversa responde a seguinte pergunta: qual o arco cujo seno é tanto, sempre limitando entre menos π sobre 2 e π sobre 2, tá? Bom, por outro lado, a gente pode fazer a mesma brincadeira com cosseno, e aliás a gente faz a brincadeira com quase todas as funções trigonométricas, tá? Então aqui a gente só está dando dois exemplos aqui, né? Então aqui a gente pode brincar da seguinte forma. Então da mesma forma a gente vê que a projeção, se a gente chamou a projeção no eixo vertical de seno, a gente tem uma projeção no eixo horizontal, que é o que a gente chama de cosseno de x. Tá? E essa forma, no cosseno de x, eu vou ter então, né,
que no meu cosseno ele vai ter uma figura que é justamente ao contrário. Tá? Só abrindo parênteses, vejam aqui, né, que a função seno ela é uma função ímpar. Né? Percebam que se eu tiver, né, por exemplo, aqui eu tenho x e aqui eu tenho menos x. Aqui eu tenho menos x. Estão vendo que estão dando valores justamente contrários. Né? Então aqui se eu tiver menos x e na mesma distância eu tiver x, aqui é o meu valor de x, de menos x, e aqui é o meu valor de x aqui. Onde um vai ser, vamos estar em distâncias opostas no eixo y aqui. Tá? Voltando aqui, então, ao meu cosseno, o cosseno é uma função par. Então, quando a projeção quando essa reta aqui, né, esse bastãozinho aqui, estiver exatamente no zero, ele vai ser, a sua projeção é a máxima, igual a 1, tá? E aí, conforme eu vou aumentando, eu vou chegando até um valor onde em π sobre 2, isso é zero, tá? E aí, eu vou aumentando isso aqui, e onde eu vou ter em π, isso aqui vai me dar exatamente menos 1. Tá? Bom, então qual que vai ser a minha figura? A minha figura é exatamente, né, limitada a esses valores, é dado dessa forma. Tá? Por ser uma função par, né, por ser uma função par, então essa figura, né, se repete também aqui. Tá? E por ser uma função periódica, a gente vê que essa função, né, vai também continuar a sua vida daqui para cá. Bom, novamente uma função que para o mesmo valor que eu posso ter, para o mesmo valor de y, eu posso ter vários valores de x correspondentes. Então o que a gente vai fazer é limitar, né, a nossa pergunta, sempre com arco cosseno, qual o valor do cosseno, qual o valor do arco cujo cosseno é dado dessa forma. Então a gente vai limitar a nossa brincadeira a estar entre 0 e π, que é exatamente esse pedaço aqui, tá, em que a gente está trabalhando. Quando a gente faz isso, né? Quando a gente faz isso, a gente vai ver que quando a gente vai ter que o cosseno, aqui a gente já vê, né, que quando é menos 1, né, quando ele vai ser menos 1, isso aqui é exatamente em π, tá? Em π. E quando esse cara aqui é igual a... E esse cara vai ser exatamente igual a zero no zero, tá? Então aqui então quando o meu x igual a zero, ele vai dar, quando o meu x for igual a zero, ele vai dar π sobre 2, tá? E aqui eu vou ter que quando x é igual a 1, ele vai ser exatamente igual a zero, que é esse valor correspondente aqui, tá? Então, esses são os valores esse é o gráfico da minha função arco cosseno de x, tá? Queria fazer um exemplo com vocês, que é justamente determinar como que seria, por exemplo, né? Qual que seria? Simplificar uma expressão, por exemplo, que seria o cosseno, quanto que vai dar o cosseno do arco seno de x, tá? Quanto que é este valor aqui, tá? Percebam que, nesse caso, né? Não, na verdade eu vou fazer justamente o contrário. Não, pode ser esse cara aqui. Bom, então eu vou ter o cosseno do arco cosseno de x aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Nesse caso aqui eu não consigo utilizar a propriedade da função inversa. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o Pitágoras, tá? Então Pitágoras, a gente já sabe que por Pitágoras, né? Por Pitágoras eu tenho que o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1, tá? Pois bem, esse x é qualquer coisa, tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, que o cosseno do arcosseno de x, tudo bem? Porque é um arco, porque também é um arco, né? E o seno ao quadrado, então aqui é o quadrado, aqui é o quadrado, de arcosseno de x é igual a 1, tá? Pois bem, então
deste cara aqui, eu já resolvo o quê? Que o cosseno ao quadrado do arcosseno de x, tá? Ele vai ser o quê? 1 menos, tá? Passando esse cara para cá, seno, tá? Ao quadrado, eu vou colocar daqui a pouco, seno menos 1 de x ao quadrado. Só que olha só, colocar o quadrado aqui quando a gente está fazendo seno é nada mais nada menos do que fazer o seguinte, colocar todo este cara aqui ao quadrado. Só que seno de arcosseno é o que, turma? Seno de arcosseno é 1 menos x, que neste caso vai estar ao quadrado, tá? Então, nesse caso, vai estar ao quadrado, tá? Então, o que eu já sei daqui dessa pergunta que eu tinha que responder? Eu já sei que cosseno, então, o que eu sei? Que o cosseno ao quadrado de arcosseno de x, ele vai ser 1 menos x ao quadrado, tá? Mas olha que interessante. Então, meu cosseno de x, tá? Meu cosseno do arcosseno de x, né? Meu cosseno do arcosseno de x, ele vai ser raiz de 1 menos x ao quadrado. Só que toda vez que eu faço isso, quando eu tiro as raízes dos dois lados, eu tenho que ter bastante cuidado, porque eu tenho que esses valores podem ser tanto positivos quanto negativos, tá? Percebam que quando eu tenho uma igualdade em que eu estou pegando e que eu estou tirando a raiz dos dois números, da mesma forma que eu falo que 4, se 4 é igual a x ao quadrado, tá? 4 é igual a x ao quadrado. Meu x pode ser 2, como também pode ser menos 2 também, tá? Então a gente tem esses dois resultados possíveis aqui, tá? O que agora a gente pode analisar, o que é interessante a gente analisar é o seguinte: o arcosseno nessa história, ele só vomita valores, então a gente tem que ver isso aqui. Então, se a gente vai ter que manter esses valores mais e menos. Então, o arcosseno, ele vomita valores na função arcosseno entre menos π sobre 2 e π. Menos π sobre 2 e π, tá? Olha só, é justamente a imagem do arcosseno entre menos π sobre 2 e π, tá? O que acontece com o seno entre menos π sobre 2, que eu estou fazendo aqui, né, colocando aqui, e π, né? Entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né? Que justamente tinha falado errado. Meu cosseno, ele só pode dar coisas positivas, tá? Então, é desnecessário ter esse sinal de menos aqui, justamente porque o que vai alimentar o meu cosseno só vai parir coisas positivas. Então, eu posso simplesmente, nessa desigualdade, após fazer essa análise aqui, eu posso simplesmente manter só o sinal de mais aqui, tá? Então, quando a gente faz essa brincadeira algébrica que a gente acabou de fazer, a gente pode simplesmente limitar, né, que meu cosseno do meu arcosseno vai ser 1 raiz de 1 menos x ao quadrado aqui, analisando os domínios e imagens dessas funções.